Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje volta a falar da guerra na Ucrânia. A nossa abordagem é semelhante à da semana passada. Vamos discutir os vários ângulos desse conflito à luz do direito internacional. Os bombardeios continuam, mas russos e ucranianos ainda fazem novas rodadas de negociação. Os dois países já fizeram 4 rodadas de conversas, mas sem acordos, embora o tom das declarações públicas sugira otimismo. Enquanto isso, o enfrentamento continua. Os ucranianos dizem que conseguiram destruir uma coluna de tanques do inimigo e são acusados de bombardear a população civil em Donetsk, região de maioria russa e que tenta se tornar independente da Ucrânia. Já os russos mantêm ataques a bases militares ucranianas com seguidas baixas civis e destruição de prédios, como esta maternidade. A Ucrânia mostrou imagens do que seriam mulheres vítimas do bombardeio. A Rússia afirma que grávidas e crianças já não estavam no local há 2 semanas e que o prédio estava ocupado pelo batalhão Azov, uma força de neonazistas recrutada em vários países europeus, nos Estados Unidos e até no Brasil. Os refugiados já passam dos 2 milhões. A OTAN, Estados Unidos à frente, mantém a pressão. Envia armas e dá apoio logístico à Ucrânia, além de ampliar sanções à Rússia. A tensão alimenta a lembrança da Guerra Fria e o medo de uma nova guerra mundial e o uso de armas nucleares. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Danilo Porfírio, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e professor de Relações Internacionais. E ainda com Rafael Vasconcelos, advogado, consultor e professor de Direito Internacional. Muito obrigado aos dois mais uma vez pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Rafael. Como vimos na reportagem e nos jornais e telejornais ao longo da semana, professor Rafael, uma maternidade foi bombardeada na Ucrânia. As duas partes têm versões absolutamente diferentes para o fato, mas independentemente disso, o que o direito internacional nos diz sobre essa questão? Bom, boa noite, Guilherme, boa noite, Danilo, é um prazer estar aqui nessa nossa continuidade, né? Na verdade, nós não estamos iniciando uma conversa, mas continuando os assuntos da semana passada, então é até importante para as pessoas que estão assistindo a gente, para elas também assistirem o programa anterior, para entenderem que a gente está fazendo uma conversa que se estende já há 2 semanas. E na semana passada, um dos pontos que eu levantei foi o ponto do princípio da distinção, que ele é muito importante no direito internacional humanitário. E nesse caso específico, do bombardeio a uma maternidade, bom, primeiro a gente está vivendo uma guerra de narrativas, não é? Isso está ficando muito claro nessa guerra. É uma guerra de narrativas que é muito interessante como aparece, eu sinto que nesse momento agora, nessa semana, eu comecei a ter indícios de que os nossos meios de comunicação, eles estão começando a não adotar a narrativa ocidental, mas também a ouvir outras opiniões e o outro lado. E de uma forma alguma, eu estou aqui defendendo um bombardeio a uma maternidade, é lá que eu vou chegar. Dentro do princípio da distinção, característico do direito internacional humanitário, é muito importante que os bombardeios ou qualquer tipo de ato de guerra, ele evite ou ele não pode, não é nem evitar, ele não pode ser direcionado à população civil. Nós precisamos separar aquilo que são as pessoas físicas, né, as pessoas dos civis, dos combatentes, mas também a infraestrutura civil da infraestrutura de guerra e, claro, né, as maternidades, as escolas e tudo aquilo que é ocupado pelos civis e aquilo que é ocupado pelos militares. Então, dentro dessa guerra de narrativas, a primeira que morre é a verdade, não é? E como nós não... E verdade é algo também que tem várias... Não é algo absoluto. E então, caso os russos tenham de fato bombardeado uma maternidade, isso feriria o princípio da distinção e nós teríamos aí, de fato, uma violação do direito internacional humanitário muito clara. Mas
Caso essa maternidade ela já tivesse sido desocupada pelos ucranianos e, portanto, não teria mais essa finalidade, esse uso civil, e passasse a ser utilizada como uma base militar, ou seja, e lá houvesse combatentes que por algum motivo estivessem lá ocupando e se preparando para o combate, sim, poderia vir a ser alvo de um ataque militar. Então, assim, é muito importante nesse ponto a distinção. Professor Danilo, ainda sobre versões e narrativas, há uma outra que ficou muito evidente nesta semana, que foi a morte do jornalista estadunidense com um tiro no pescoço, próximo à fronteira com a Polônia, se não me engano. Mais uma vez, são duas versões, as duas partes se acusam de terem matado aquele repórter. Existe algum tipo de proteção para a atividade jornalística num campo de batalha para jornalistas? Na verdade, o direito humanitário não está apenas, professor Rafael, restrito aos civis, aos moradores, aos cidadinos propriamente ditos. Existem inúmeros agentes que são protegidos pelo direito humanitário. Por exemplo, os jornalistas, que têm o dever, que podemos até considerar, né, Rafael, um dever fundamental, que é o dever de informar, o direito de ilustrar, de trazer, não é, informações para a composição de opinião. Uma atividade que é considerada vinculada a um bem público. Há também a consideração da proteção de agentes humanitários, médicos, né, agentes sociais, né? Então, por exemplo, campanha da Cruz Vermelha, campanhas que estão vinculadas, né, Rafael, a missões ali de assistência, de apoio, ou de acompanhamento daqueles que estão, né, vamos dizendo, sendo conduzidos naqueles corredores humanitários. Eles devem ser protegidos, porque existe uma função aqui de natureza pública que deve ser considerada. Professor Rafael, as leis de guerra contemplam a questão da guerra cibernética, desligamento de internet, de rede telefônica. Isso é crime ou não? Isso é uma grande, novidade no direito internacional humanitário e no direito internacional. Nós não temos ainda de uma forma consolidada, porque as leis da guerra, as leis que regulamentam, o que é o direito internacional humanitário, quando a gente fala em direito internacional humanitário, ele é uma vertente dos direitos humanos que organiza, que normatiza como se deve guerrear, que busca regulamentar o como guerrear. E esse direito internacional humanitário, que tem as suas origens lá no século XIX, que se consolidou principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ele não foi um direito construído no momento da história, que era o momento da história que havia todos os desafios que nós temos atualmente, que é o desafio da internet, o desafio dessa comunicação por aplicativos de troca de mensagem, e toda essa novidade, que esse momento da modernidade ou da pós-modernidade desafia o direito internacional. Então, está se construindo ainda, não é uma normatização nesse sentido, mas o que já é bastante claro para todos aqueles que lidam com o direito internacional e com o direito internacional humanitário especificamente, é que nós podemos sim fazer uso dessas estruturas tradicionais e transpor toda essa normativa de direito internacional humanitário também para a questão cibernética da internet. E aí a gente poderia dar um exemplo que seria, se há um ataque a uma determinada estação, que é uma estação que cuida da internet militar de um país, e que isso poderia ser importante, isso poderia ser viável à luz do direito internacional humanitário. Mas aí a gente já entra numa discussão se seria possível, por exemplo, a Rússia atacar toda a rede de telefonia e toda a rede de internet da população civil da Ucrânia, porque aí não seriam alvos militares e nós voltaríamos para aquela discussão do princípio da distinção do direito internacional humanitário. Ou seja, assim, em síntese, nós ainda estamos construindo essas normas, para se adaptarem a essa nova realidade, mas o direito internacional humanitário ele pode sim ser utilizado por analogia, dentro dessa nossa realidade atual.
Professor Danilo, e quem pode ser responsabilizado por eventuais violações do direito internacional humanitário? Pessoas, países, governos, quem pode? A tendência é o quê? É verticalizar esse processo de responsabilização. Em princípio, são os estados e seus agentes políticos diretos, os tomadores, né, de deliberações. Como também temos o quê? Todos os agentes que participam de arbitrariedades, de atos atentatórios contra os direitos humanos. Vamos dar exemplo. Olhar o passado para entender o presente e o futuro. Guerra da Iugoslávia, né, Rafael? Não só, o presidente Slobodan Milošević foi o quê? Responsabilizado como governante da Sérvia, como que seus generais, os subalternos dos generais, como também o quê? Agentes que fizeram parte do massacre, a exemplo de Srebrenica, né? Onde vários indivíduos acabaram, centenas de milhares bósnios muçulmanos foram mortos. Da mesma forma, como nós vimos nos tribunais especiais internacionais de Uganda, Ruanda, Burundi, nós vimos o quê? Tanto civis que participaram desse processo de massacre, como o quê? Agentes decisórios e militares. Então, há esse processo de verticalização que, inclusive, fica muito claro, né, nas disposições da TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, que estabelece esse processo de verticalização. E, professor Rafael, a Rússia boicotou uma audiência no Tribunal Internacional de Justiça, na Haia, na Holanda, há alguns dias. Que consequências pode ter isso? Qual é a competência exata desse tribunal? Guilherme, eu gostei muito da sua pergunta na Haia, não é? É tão raro a gente ouvir as pessoas utilizarem o termo como nós internacionalistas utilizamos, né? Nós falamos o Tribunal da Haia, vou à Haia com crase, enfim. Uma coisa que é muito pontual sobre essa questão do boicote da Rússia, as pessoas elas não estão... a gente está vendo uma grande confusão sobre essa questão específica que foi levada à Corte Internacional de Justiça, porque na verdade o que parece, assim, que muitas pessoas compreenderam a notícia era de que a Ucrânia teria levado à Corte Internacional de Justiça o cometimento de genocídio pela Rússia, algo mais ou menos nesse sentido, ou seja, de crimes pela Rússia. E na verdade o que a Ucrânia fez é porque o argumento russo para a invasão e para o reconhecimento da independência das duas repúblicas separatistas, não é, da Ucrânia, era justamente que havia populações russas nessas repúblicas e que essas populações russas estavam sofrendo perseguição do governo ucraniano e que possivelmente haveria o cometimento de genocídio na região do Donbass. E aí o que a Ucrânia pede à Corte Internacional de Justiça é que a Corte Internacional de Justiça avalie o que ocorria no Donbass, o que ocorre no Donbass, e se pronuncie dizendo se houve ou há o cometimento de genocídio ou não, numa expectativa de que a Corte declararia de que não havia genocídio na região do Donbass. E por que a Ucrânia gostaria de ter esse resultado? Porque se elimina o argumento do cometimento de genocídio pela Ucrânia na região do Donbass, um dos argumentos russos possíveis dentro do direito internacional para tentar legitimar a invasão da Ucrânia, ele cairia por terra. Agora tem um ponto muito importante, e a Rússia ela deixa de participar porque ela não considera que isso vai ter algum tipo de impacto na atividade que ela... Foi um movimento de deslegitimar, de fato, a Corte Internacional de Justiça. Eu não quero me alongar muito, mas é muito interessante se perceber o porquê não é das partes terem ido à Corte Internacional de Justiça, porque, na verdade, a Ucrânia ter conseguido provocar a Rússia na Corte Internacional de Justiça, porque isso decorre de um tratado, que é a Convenção do Genocídio, e outro ponto muito importante, pode ser que a gente seja surpreendido numa decisão da Corte Internacional de Justiça, mas eu não consigo ver
a corte, caso ela atue da forma responsável como ela atua historicamente, ela simplesmente diria se houve ou não genocídio na região do Donbass. Ela jamais ingressaria no mérito de dizer não houve genocídio e, portanto, a invasão é ilegal e atenta contra o direito internacional público. Professor Danilo, as sanções dos Estados Unidos e aliados contra a Rússia têm amparo legal ou isso esbarra em algum tipo de ilegalidade perante o direito internacional? Assim, basicamente é um instrumento mais eficaz e legítimo de retaliação contra arbitrariedades dentro do palco internacional. Houve uma violação clara, né, da soberania do Estado ucraniano, houve também uma violação, né, professor Rafael, da disposição sobre o princípio da autonomia dos povos, há uma violação em vista de o quê? De direitos humanos, o que legitima dentro do aspecto político. Aqui, né, eu peço até vênia, professor Rafael, pré-jurídico, né, próprio do Conselho de Segurança da ONU em o quê? Aprovar, né, a tomada de decisão, a legitimação da tomada de decisão com as sanções, só deixando uma observação, Rafael, que me fizeram recentemente sobre isso, sobre civis, financistas, empresários russos que tiveram os seus bens, de alguma maneira, apreendidos em alguns países ocidentais, entre eles o Reino Unido. Seria uma arbitrariedade? Até a segunda ordem não sabemos da participação desses agentes. Haverá um momento propício em que esses agentes poderão o quê? Tomar providência, mas dentro do Estado do Reino Unido, do Estado de Direito, aonde o quê? A situação foi tomada, não é? Então, aí, volto a insistir, é uma questão de direito pátrio, né? Aí nós vamos discutir uma questão de soberania de Estados. Professor Rafael, Rússia e Estados Unidos, Rússia e OTAN, Rússia e Ucrânia, as duas partes se acusam mutuamente de estocar e até planejar o uso de armas biológicas. Recentemente tivemos até uma audiência do Conselho de Segurança da ONU a respeito desse tema, convocado pela Rússia. Os Estados Unidos foram lá e disseram, não, na verdade quem faz isso é a Rússia. Quer dizer, mais uma vez uma guerra de narrativa, uma guerra de versões. Por que essas armas são proibidas e quais outras são proibidas? Eu sei que armas químicas também sofrem restrições, a chamada munição cluster, aquela de fragmentação que provoca enormes estragos, mata civis. Não é? O senhor pode nos falar um pouco sobre isso, à luz do direito internacional? Posso, mas eu posso só fazer um comentário a respeito das sanções especificamente, porque claro, eu sou um crítico muito, assim, muito convencido, muito convicto das sanções unilaterais. Porque o que eu percebo que é uma forma, que isso eu tenho repetido muito, é uma forma anos 70 de atuar novamente em 2022. E essas sanções, se sanções econômicas e sanções de qualquer tipo, unilaterais, funcionassem, eu tenho dito que os governos de Cuba, da Venezuela, eles já teriam caído há muito tempo. E essas sanções, elas acabam fortalecendo os governos dos estados. Então, eu percebo nessa história que as sanções, elas vão acabar fortalecendo o governo russo. E, na verdade, quem sofre nessa história são a população russa, e sofrem de uma forma, às vezes, que decorre de uma bobagem, né, que é de não poder mais frequentar o McDonald's, mas também o emprego que é perdido por essas pessoas que não trabalham mais no McDonald's. Então, isso no direito internacional a gente chama de sanções unilaterais, que são as sanções que os estados, eles unilateralmente acabam estabelecendo contra outros estados. Eu acredito que se nós não temos isso acordado, deliberado em um foro, como uma decisão de uma sentença de um determinado tribunal que condena um determinado estado de uma determinada forma, aí eu volto para o Danilo, volto para a sua seara, Danilo, porque vai para a esfera do político, deixa de ser jurídico, não é? Então é muito complicada essa situação. E respondendo à questão das armas, existe toda
uma construção do direito internacional, que é uma construção jurídica ao longo dos anos, são várias convenções que buscam banir determinadas armas, que são armas que podem gerar, imaginem, armas que têm algum tipo de urânio enriquecido, que pode gerar uma contaminação numa região, as munições cluster, que muitas vezes não matam apenas os combatentes, mas também podem atingir regiões civis. Então, existe toda uma construção do direito internacional para abolir esse tipo de armamento. Só que são convenções que elas existem países que não são membros dessas convenções, então mesmo a Rússia e a Ucrânia não são parte desses sistemas, de algumas dessas convenções, mas o uso dessas armas, elas, apesar desses estados não serem partes dessas convenções, pode sim gerar consequências de direito internacional humanitário. Então, é um esforço que o direito internacional, dentro da construção do direito internacional, fez ao longo de décadas e décadas, tendo a experiência prática, não é, dos horrores de guerras. A gente tem aquela imagem famosa daquela menina correndo depois do bombardeio de Napalm, nua, não é, no Vietnã, aquela imagem muito marcante. É a partir desse tipo de trauma que a humanidade sofreu, que o direito internacional humanitário construiu o abolir. Aí eu sei que eu falo muito, mas né, Danilo, professor, a gente fala demais, né? Mas tem só um ponto, que esse ponto combina com as sanções. Quanto mais nós sancionarmos a Rússia e quanto mais nós colocarmos a Rússia afastada do direito internacional como pária da sociedade internacional, mais ela se aproxima e pode se aproximar da violação do direito internacional. Porque você só consegue obrigar alguém a cumprir um direito, e no caso do direito internacional é igual, se essa pessoa, e no caso se esse Estado, se sente membro da sociedade internacional. A partir do momento que nós aplicamos sanções e afastamos a Rússia da convivência internacional e o povo russo da convivência internacional, nós estamos aproximando a Rússia da violação do direito internacional e do direito internacional humanitário. É uma lógica clara. Professor Danilo, a grande maioria dos analistas não acredita que essa guerra possa evoluir para uma guerra mundial e até com o uso de armas nucleares, mesmo porque isso seria uma insanidade. As consequências todo mundo conhece, a própria espécie humana estaria ameaçada. Agora, loucos, insanos existem. De qualquer forma, independentemente disso, eu lhe pergunto, à luz do direito internacional, o que a gente pode falar sobre as armas nucleares? O que ele diz, como ele regula isso? Exclusivamente nos acordos bilaterais Estados Unidos-Rússia ou há normas? Existe o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, no qual, inclusive, o Brasil é signatário, faz parte. Existe uma cadeia, né, professor Rafael, histórica de tratados bilaterais com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com os Estados Unidos, seguido de o quê? De acordos como SALT, né, SALT II, né, que foram, né, estendidas, inclusive, no governo Putin, com os americanos, né, ainda no primeiro governo Obama, né, então nós vamos o quê? Vendo esse processo de contenção, né, de contenção. Mas concordo, Rafael, plenamente com o que você disse, com a questão de afastar, né, essas medidas, afastarem a Rússia dessa orbe da comunidade internacional, e vou até além, Rafael, inclusive justificando e fortalecendo a ascensão de potências em hegemonia e intencionamento, por exemplo, com os Estados Unidos. Estou falando da China. Ascensão, né, o fortalecimento da China dentro do quê? Dentro de um contexto de potência hegemônica definitiva, não mais em ascensão. Uma nova, o quê? Um novo desenho. Um novo desenho. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, meus amigos, refere-se novamente à questão do quê? Da soberania, inclusive enquanto exemplo. Eu não sei se vocês se recordam, Rafael se recorda, quando eu insistia a falar do direito cosmopolita, da ordem constitucional. Quando eu estou falando
de uma ordem constitucional, eu estou falando de automitigação de liberdade, de autonomia. E no mundo do quê? Do direito internacional, nós estamos falando de automitigação de soberania. E há uma questão aqui de adesão e de problemas de adesão e legitimidade. Um dos próprios artífices, não é, Rafael, dessa ordem contemporânea, que são os Estados Unidos, muitas vezes o quê? Ou não aderem a esses pactos, ou se não, rompe com esses pactos. Devemos lembrar, já que vocês falaram da questão nuclear, vamos voltar para a arma química. Os Estados Unidos são signatários da Convenção de Genebra de 93, que começa a ser efetiva em 97. Só que aí vem uma acusação que não vem só da Rússia, vem da China, que os americanos apoiam o desenvolvimento de armas químicas na Ucrânia. Os mesmos Estados Unidos que pregam o respeito a tratados, mas cometeram abusos no Iraque, em Abu Ghraib, não é? Na prisão de Abu Ghraib. Ou, se não, as questões da arbitrariedade em Guantánamo, o uso indiscriminado daquilo que vocês falaram, de armas com o quê? Plutônio empobrecido, que até hoje o quê? São armas usuais entre os americanos. Como falar de exemplo? Não é? Então, quando eu falo que o direito internacional, Rafael, é refém do poder, é nessa perspectiva. Somos reféns do quê? Desse discurso de soberania, principalmente quando a soberania vem de quê? De países que têm um poder bélico incontestável. Guerra nuclear, meus amigos, não há possibilidade. Já tivemos experiências anteriores, como o caso de Cuba, né? A crise dos mísseis de Cuba. Uma situação muito semelhante ao inverso. Não é? Então, o que acredito é que, no final das contas, quem pague muito caro sejam os ucranianos, que terão mais cedo ou mais tarde que compor um acordo com os russos, como nós estamos assistindo, né, nesses últimos dias. Eu tenho uma última pergunta que vou fazer aos dois, mas peço que sejam breves, por favor, dado o nosso tempo, evidentemente. Começo pelo professor Rafael. Professor, nós falamos em guerra de narrativas, de versões. Que conselho o senhor daria para o cidadão que está sentado no seu sofá assistindo telejornais ou lendo jornais? Que tipo de olhar, que tipo de alternativas ele teria para poder se situar e entender melhor isso sem ser mero objeto de manipulação? Que conselhos o senhor daria? Eu vou dar o mesmo conselho que eu dou aos meus alunos. Toda vez que eles tiverem muita certeza de algo, porque uma informação foi transmitida de uma forma muito assertiva, como uma grande verdade, e eles forem convencidos e tiverem muito certos de algo, que eles devem duvidar e buscar informação. E buscar ouvir também o que o outro lado tem a dizer. Não é que as pessoas estão dizendo para defender as ações da Rússia, né, na Ucrânia, a invasão, a violação de uma soberania. É para entender as razões que levaram a isso, quem são os culpados disso também, se o Ocidente também não foi culpado por essa escalada. Então é sempre duvidar, talvez seria essa a palavra, duvidar das suas próprias certezas e das certezas que são transmitidas a eles pelos meios de comunicação. Até por nós aqui, inclusive. Claro. Professor Danilo, a mesma pergunta eu lhe faço, por favor. Complementando o Rafael, duvidar e se informar pelos diversos meios de informação. Não é? E, Rafael, parabenizando você e te colocando como exemplo, né? Colocando como exemplo. E a nós, acadêmicos, nosso dever não é dar opinião, é analisar. Nós temos que dar a informação de forma plena e objetiva. Eivado de opinião. Opinião não é informação. Aí nós estaremos reféns da tal pós-verdade, que é o elemento dessa guerra de narrativas. Bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado aos nossos dois convidados pela entrevista, pela objetividade, pela clareza. Eu agradeço, portanto, a participação do Danilo Porfírio, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e professor de Relações Internacionais. Agradeço também ao Rafael Vasconcelos, advogado, consultor e professor de Direito Internacional. E agradeço, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube.
O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.